Bom, bem-vindo! Hoje eu vou falar sobre o plugin CLA2A. Eu sou o Pedro Rafa, cantautor e produtor musical, e neste canal eu compartilho vídeos sobre música e tecnologia. Um plugin da Waves e é um plugin muito clássico. Ele foi projetado, emulado em cima de um equipamento externo real, que é o Teletronics LA2A, e esse equipamento estava no estúdio do Chris Lord-Alge, por isso que é CLA. Então esse equipamento faz parte do estúdio dele lá e eles escolheram esse equipamento especificamente porque o Chris mantém ele em bom estado, mantém ele em boa manutenção. Então o equipamento estava funcionando muito bem e eles foram lá emular. Quero falar um pouquinho aqui da história desse compressor limitador. Ele foi criado em 1962, está aqui na história, depois vai estar o link na descrição. Esse modelo foi criado em 1962 por esse camarada que se chama Jim Lawrence. Ele que criou esse compressor limitador para radiodifusão. Então você pode observar, eu estou usando ele aqui no meu vocal, agora na minha fala, e ele funciona muito bem para fala. Então ajuda bastante aos radialistas e logo depois foi ganhando fama e foi usado para fazer música também, né? Fazer discos. E o que faz esse compressor muito famoso é que ele soa muito bem e ele é muito fácil de usar. Ele não tem os botões de ataque e release, se você olhar aqui, né? O ataque dele é fixo e o release, apesar de ser variável, não tem botão para você setar. O ataque, se você ver aqui no manual, ele tem um ataque fixo de 10 milissegundos. Então, por exemplo, se você tem um compressor lá e quer tentar emular o som desse aqui, você coloca lá 10 milissegundos. Agora o release é mais difícil. O release dele, 50% da onda, da frequência que passa do sinal, ele é solto em 0,06 segundos. E os outros 50% é solto gradualmente entre 0,5 segundos até 5 segundos. Sendo que pode ser que a emulação desse equipamento tenha um pouco diferente, porque cada equipamento é feito de um jeito e eu estou lendo o manual aqui, as especificações do LA2A, que é feito hoje, porque ele ainda é fabricado. A Universal Audio comprou os direitos, comprou essa empresa, comprou os direitos, enfim. Ela que fabrica esse equipamento hoje, ele ainda é fabricado. E o que mais que eu posso dizer? A compressão desse equipamento é feita por um sensor óptico, então ela é muito clara, não tem ruído. Porém, a amplificação desse equipamento ela é feita ela é valvulada e também tem transformadores. Então ele colore muito, ele dá uma característica dele ao som. Bom, basicamente o histórico é esse. Quero falar agora da interface. A interface dele é bem peculiar, é diferente o funcionamento dele da maioria dos compressores, né? Dessa série do Jim Lawrence. E eu gosto de começar pelo visualizador aqui. Se você der um zoom aqui, ó, você vai ver esse visualizador VU. Ele mostra conforme a seleção aqui dele que você selecionar. Então, se você selecionar a entrada, você vai ver o sinal de entrada. Se selecionar a redução de ganho, vai ver o tanto que está comprimindo o sinal. Se selecionar a saída, vai ver o sinal de saída. Esse botão Peak Reduction é como se fosse o threshold normal de um compressor. À medida que ele aumenta, e vou deixar aqui no B, não vou fazer um reset ainda. À medida que você sobe ele, você vai abaixando essa curva e ele vai consumindo esses picos e você vai comprimindo mais. Então, à medida que você sobe, a tendência é que essa redução de ganho aumente e você comprima mais.
E ao contrário dos outros plugins também, aqui do lado esquerdo, que geralmente você associaria ao começo, né, a entrada, na verdade é o ganho de saída. Então quando você for mexer nesse botão, você pode monitorar aqui a saída da unidade. Esse botão aqui para trocar entre compressor e limitador, troca a razão de compressão. Então você ou vai comprimir 3:1 ou 100:1. Só que uma peculiaridade é que mesmo você trocando, você não vai ver uma enorme diferença na redução de ganho, né? A menos que você realmente aperte, realmente suba, né, o botão de Peak Reduction. Você vai ver, na verdade, uma característica no som que ele quebra os picos mais rápido. Então, é bem interessante. Eu até uso assim muitas vezes como limitador e fica muito bom o som. Esses 3 botões aqui, eles emulam o ruído, né? O noise floor, o ruído do próprio equipamento quando ele está ligado na energia. Então, ele emula como se estivesse ligado na Europa, lá que é 50 Hz a energia, ou 60 Hz americano, ou até a gente aqui. E off não tem ruído nenhum. Eu geralmente uso em off, eu não faço muita questão. E esse botão aqui é um seletor que altera o sinal que é processado para compressão. O sinal aqui, o fluxo de sinal, ele divide o sinal em 2, esse equipamento. Eu devia ter falado até na outra sessão. Ele manda um sinal para o estágio de ganho, que vai sair, e manda um outro sinal só para processar ele e entender como a unidade vai comprimir, né? É como se fosse o sidechain mesmo, ele só vai comandar o compressor. E dentro desse fluxo tem um equalizador lá que ele, acima de 1K, ele pode dar um ganho nos agudos para que você comprima conforme os agudos. Isso é quando o grave está afetando muito a compressão e você quer que os agudos compensem. Então você colocando aqui no 0, você estaria com o máximo dessa curva no alto, né? E com 100 você estaria com nenhum afeto na curva. Então o sinal, do jeito que chegou, ele vai comprimir os picos mais altos. Então a interface é essa e o funcionamento é esse. Próximo passo é usar e fazer uns exemplos. Então vamos lá. Para fazer um teste, eu estou usando essa música Antes de Ver o Mar, de Filhos do Mar, no disco Los Rocks, e vou soltar um trecho dela aqui que já está em loop. Azul celeste, mais divino que respirar os recifes e os corais, e os corais. Azul. Então é isso, esse é a música, esse é o sinal chegando. E o que eu quero mostrar para vocês, ó, que eu tenho o canal duplicado aqui, um com a original e outro que eu vou fazer as tratativas com o compressor. Então eu vou soltar aqui o canal com o compressor e vou usar o compressor, esse primeiro aqui. Eu já tenho 2 aqui no canal porque eu já tenho um setup mostrado que eu vou puxar depois para vocês verem o resultado. Então eu vou começar aqui, ó, já dei o full reset, vou até dar de novo, ó, dar um full reset. Do jeito que chegou, nós vamos usar. Primeiro é o sinal de entrada, né? Nós vamos verificar que a gravação aqui, ó, vou tirar esse ganho e vou solar. Você vai ver que a gravação tá meio fraca, o sinal. Então, primeira coisa que eu fiz é, para o equipamento funcionar direito, esse plugin, eu vou dar uma turbinada no ganho. Teoricamente, se você tivesse gravado já com um ganho maior, você já estaria bem. Então, aí eu já estou feliz com esse ganho. Próximo passo é fazer a redução de ganho aqui, a compressão. Então vou ir subindo, subindo, subindo.
Já tá aí mordendo um pouquinho, já tá comprimindo. Comprimiu demais, na minha opinião. Então, 45 aqui. E você pode observar que uma característica massa do VU, do display de VU, é que geralmente eles foram desenhados dessa maneira para esse ponteiro ficar no centro. Então, quando você trabalhava com uma mesa com muitos canais, você tem um monte de display VU e você dava aquela olhada panorâmica para ver que está tudo no centro, entendeu? Então, já no input aqui estamos, né? Poderia até estar um pouquinho maior aí, mas ele passa meio no centro. Redução de ganho no centro. Vamos aqui a saída. Então eu tenho que compensar o sinal porque ele foi comprimido. Na saída. Compensei demais. E é isso. A utilização básica celeste, mais divino, desse compressor é isso. São 2 botões, né? Sendo que eu vou mostrar aqui para vocês, vou alterar entre limitador e compressor e você vai ver que não tem muita diferença. Azul celeste, mais divino, que respira os recifes e os corais. E os corais. Então é isso. Na minha opinião aqui, veio muito mais de grave quando eu mudei para limitador, mas é isso, tem que treinar o ouvido. E tem um pouco do barulho aqui da rua por causa do meu microfone. Eu poderia até ter mutado o microfone. Outra coisa é essa frequência aqui. Se eu alterar e colocar mais no agudo, você vai ver que vai comprimir muito menos. Azul celeste, mais divino, que respira os recifes e os corais. Comprimiu menos, o sinal subiu, eu tive que tirar menos do ganho de saída aqui. E os corais. Tirar mais, né? Azul celeste, mais divino, que respira os recifes e os corais. Então ele acaba comprimindo mais na frequência aguda. Agora eu vou colocar aqui o setup A que eu já tinha preparado com a frequência aqui no agudo e vou abrir esse outro CLA2A que estava com o setup para o grave, tá ok? E tá ok, foi foda, hein? E vou deixar só um deles, vou deixar o mais agudo e vou fazer um teste AB aqui para vocês verem a diferença. Eu deixei o ganho entre o original e o comprimido bem próximo, justamente para você tentar escutar a diferença com o compressor e sem o compressor. Azul celeste, com o compressor, mais divino, que respira sem o compressor. Os recifes e os corais. E os corais. Com o compressor. Azul celeste, mais divino, que respira sem o compressor. Os recifes e os corais. E os corais. Azul celeste, mais divino, com compressão mais no espectro inteiro, que deve puxar mais os graves. E os corais. Mais o agudo. Azul celeste, mais divino, que respira
os recifes e os corais, e os corais. Então é isso, as diferenças são sutis e é de pouquinho em pouquinho que você vai construindo seu som, sua mix, né? São pequenas variações em cima de pequenas variações em vários canais que vão se somando e transformando sua mix em uma boa mix. Esse aqui é meu tutorial para esse plugin, espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe seu comentário aí. Dúvidas, sugestões, deixe seu comentário.